sou reconhecido há muito tempo como uma espécie de embaixador da cidade. Sempre me predispus a conversar com quem achava que a cidade não era tão boa assim, mostrei o lado e não precisa muito mais do que 5 minutos, 10 minutos, a pessoa já vai estar concordando comigo. Foi nesse ano de 2015 que o viveiro municipal recebeu o nome de seu maior cuidador, o senhor Francisco de Moura. A TV Câmara Jacareí esteve aqui para registrar o importante momento. Hoje, retorna ao local para conversar com o filho do homenageado, Roberto, cuja história é tão marcante como a de seu pai famoso. No programa Gente em Destaque, ele vai falar do tempo em que participou do movimento de teatro que aconteceu em Jacareí nos anos 60 e 70, época em que a cultura era muito abundante. Roberto tem 3 filhos, é casado e hoje em dia trabalha no ramo de imóveis, mas vem de longe o seu gosto pelas artes. Tanto é que atualmente ele tem como hobby a fotografia de flores e paisagens. Inclusive, já organizou exposições com as imagens belas e fortes das flores e suas cores. Curiosamente, Roberto tem se dedicado à paixão do pai, mas o esmero nesse caso é diferente. O filho, munido da máquina fotográfica, eterniza os flashes do material que seu Moura tanto amou no passado e tinha uma enorme devoção ali. Bom, seu Roberto, obrigado por sua presença aqui no viveiro, né? Um lugar tão familiar para o senhor. Aqui no meio das cigarras, que a gente está escutando várias cigarras aqui no viveiro. Sempre que o senhor volta no viveiro, é uma sensação diferente que o senhor tem por conta do seu pai? O que o senhor sente cada vez que o senhor retorna aqui no viveiro? Olha, para mim é como se eu tivesse ido no quintal da minha casa, viu? Porque vivi uma boa parte da infância, vi meu pai formar todo esse local, né? E hoje vendo tudo organizadinho, com o nome dele, que homenageou a obra que ele fez, então é uma coisa assim de muita satisfação, até o couro da cigarra, como eu comentei com você. E a sua infância, o senhor é de Jacareí, né? Nascido em Jacareí. Conta um pouquinho sobre a sua infância, já junto com seu pai e sua mãe. Nativo de Jacareí, meu pai iniciou um trabalho na escola agrícola, né? Trabalhando para o governo do estado. Minha mãe era aluna lá, ele conheceu a aluna, se casou com ela. E daí vieram 2 filhos, minha irmã, que é mais velha, 2 anos, e eu. E meu pai sempre foi um lutador, sempre foi uma pessoa batalhadora, que mesmo com poucos recursos, eu me lembro do meu pai comentar sobre a categoria profissional dele como funcionário público do estado. Ele era o chamado Barnabé. Barnabé era assim a classe mais simples, mais ralé dos funcionários públicos. Mas mesmo assim, com um salário pequeno e tudo mais, ele ainda acolhia parte da família que porventura tinha alguma dificuldade, reservando espaço dentro de casa para morar. Veio uma tia minha com os filhos, enfim. Ele sempre acolheu a todos e não só por isso, era muito querido por todos, né? Sempre moramos em casa alugada, porém as casas de 50, 55 anos atrás eram casas em geral com muito quintal, né? Então nós tínhamos praticamente tudo, tínhamos verdura, tínhamos animais, galinhas, porcos, tudo criado dentro no próprio quintal, nem era proibido, e até no centro da cidade isso ocorria, né? Era uma
infância assim, muito ligada à natureza, a coisa bem natural, né? Desde criança? Desde criança, o chá que você fazia era do canteiro da própria casa. Então, erva cidreira era a coisa mais comum que se tinha e se tinha nos canteiros, né? Hortelã, tempero, cebolinha. Então, era uma coisa assim, uma culinária muito caseira e a gente próprio produzia. Comprava muito pouca coisa fora, no supermercado. Que tipo de educação que o senhor recebeu do seu Moura e da dona Irce? Uma educação severa ou uma educação mais liberal? Como é que foi? Nada liberal, uma educação extremamente severa. Eu não tenho queixa disso, eu acho que isso foi o que formou o meu caráter. Mas eu tenho umas lembranças, eu quebrei uma garrafa de refrigerante vazia porque eu tinha a minha obrigação de arrumar a cozinha mesmo quando pequeno. E no arrumar essa cozinha eu puxei uma cortina da pia, a garrafa estava encostada e caiu, quebrou. E eu fiquei uma semana de castigo, apanhei por isso, porque eles eram muito severos. Mas nunca mais quebrei garrafa. Aprendi. O senhor já falou da sua infância já na horta, que tinha as coisas ali na prática mesmo, para fazer os chás, tudo. Isso. O senhor desde criança já se interessava por isso aí? Ou o senhor não ligava tanto para essa parte que seu pai já amava, né? Hoje eu tenho uma visão mais amadurecida do que é o meio ambiente, do que é a natureza, naturalmente pela evolução da minha pessoa em si, né? Mas eu era dado a coisa da terra, porque fui criado nisso, né? Meu pai comprava pintinho no mercado municipal e criava o franguinho. Eu me lembro de uma casa que foi a casa que ele criou, eu e minha irmã, na rua Santa Terezinha. Ele comprou essa casa financiada, mas a casa tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro só. E logo depois a casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma casa enorme. E foi ele que fez a construção, essa reforma, esse aumento de construção. E ele usava os frangos que ele cuidava no quintal como parte de pagamento para os amigos. Ele chamava os amigos para mexer o concreto e na hora de ir embora cada um levava meia dúzia de frango para casa. E frango vivo, que era do viveiro que ele tinha no fundo do quintal. Então coisa assim, tudo do esforço próprio dele, da organização dele. E os amigos iam embora muito contentes com aquele pagamento de frango vivo. O que a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, né? Parece que antigamente as coisas eram mais fáceis, né? E também se confiavam mais nas pessoas também, né? O acesso às coisas, principalmente a questão de alimentação, coisa que vem da terra, que você pode olhar, que você pode cuidar, realmente era muito mais simples, né? E as amizades, elas iam muito além do comprometimento, né? Realmente um pai de família deixava a sua casa para ir ajudar o outro amigo, pai de família, como fizeram com meu pai. E não foi nenhum nem dois, isso foram 8, 10 amigos que de grupos em grupos foram ajudar e ele conseguiu construir, assim como ele também ia, os chamados mutirões, né? Assim como ele também ia na casa dos amigos para ajudar os amigos em coisas que ele soubesse fazer. A gente fala muito do São Francisco de Moura, né, que foi o seu pai, que hoje é o nome desse viveiro aqui, mas a gente fala muito pouco da sua mãe, a dona Irce. Que tipo de mãe ela foi para o senhor? Fala um pouquinho sobre a dona Irce. A dona Irce, uma pessoa muito agradável, muito mais amena, menos exigente do que papai, né? Era um tempero, ele era extremamente exigente e ela já era mais de agradar, de fazer, persuadir ele nas coisas que ele exigia demais da gente, né? Ela trabalhou como telefonista na prefeitura municipal durante vários anos, né? Se aposentou como telefonista, fez muitas amizades, era uma pessoa sempre muito falante, sempre muito sorridente. Todos que conheceram minha mãe e conhecem minha mãe até hoje,
lembram da minha mãe da época sorridente dela, como telefonista, que precisa falar bastante, né? E ela gostava de falar, então ela deu muito certo na prefeitura municipal e fez muitas amizades no tempo todo que ela trabalhou lá. Ela tem um grupo de amigos que hoje já se veem menos vezes, mas ela tem um grupo de amigos muito grande também da escola agrícola, né? Que são os alunos de 1946, por aí, né? Que são os coleguinhas de escola da época dela lá na escola agrícola, que era um dos ensinos mais importantes da cidade na época. E como é que era Jacareí da sua infância? O senhor contou aqui algumas histórias, por exemplo, da boiada que passava aqui, do trem. Conta um pouquinho dessas histórias que o senhor se recorda quando era na... Essa boiada é um filme que passa na cabeça da gente, viu? Eu devia ter por volta de 5, 6 anos de idade, morava aqui na Rua da Caixa d'Água, que era conhecida assim porque era a única caixa d'água da cidade, e dava acesso a essa caixa d'água. E lá embaixo passava a Rua João Américo. E a Rua João Américo era a famosa rua do Caminho do Gado, que o gado saía dessa região aqui do Jardim do Vale e passava pela João Américo, cortava a cidade e ia sair lá em cima na Rua Barão de Jacareí, lá pro lado do Parque Itamaraty, Estrada Velha. Então quando aqui a boiada começava a aparecer, ela vinha fazendo um barulho do pé dos bois, era tudo terra ainda, fazia uma poeira e tal. Então a criançada pressentia o barulho e olha, a boiada vem vindo. Aí todos corriam lá para baixo no início da rua para ver a boiada passar. Os pais ficavam apavorados porque as crianças no meio dos bois realmente era perigoso. Os bois não eram tão mansos quanto são hoje, mas nunca houve nada de acidente assim, mas assim, era uma coisa alucinante para a criançada ver o boi passar, aqueles boi com cara feia, aquele volume de boi passando, os homens comandando o boi, e demorava, ela ficava passando o boi meia hora, 40 minutos, 50 minutos de boi, um atrás do outro, é uma coisa maravilhosa. E do trem que o senhor estava contando? O trem que cortou Jacareí por muito tempo, né? Desde a criação de Jacareí, ele passava na Conde Frontin e passava logo aqui no Caçununga, né? Onde tinha uma passagem de nível. O que tinha de muito curioso no trem, que o trem, por ser um veículo extremamente perigoso, de grande impacto, né, num atropelamento, ele tem ainda uma buzina muito forte, muito estridente, né? Alguma coisa muito parecida assim com o bombeiro que apita e você tem que sair da frente, tão forte que é. Com a cigarra. Mas a cigarra também aqui, né? A presença da cigarra. Mas o trem era tão estridente, que o munícipe mais pacato, porque a cidade era pacata, chegava a ficar fora de si pelo volume alto da buzina do trem e chegava a não ter nem receio do trem. O trem vinha vindo para atropelar ele e ele não saía do lugar. Às vezes alguém tinha que correr e acudir a pessoa e tirar a pessoa para fora, empurrar, porque ficava estridente e a pessoa perdia noção de si, de tão forte que era o trem. Quer dizer, a buzina não funcionava muito bem nesse sentido. Espantava muita gente, mas alguns tinham essa reação. Houve historicamente um acidente de trem, houveram vários atropelamentos da Conde Frontin, pessoas que chegaram a perder membro ou até falecer de atropelamento de trem. E houve também um acidente muito feio de caminhão, que eu me lembro, era chegando uma noitezinha, umas 6 horas, 7 horas da noite, e daí, como eu morava perto ali da passagem da linha do trem no Caçununga, a gente ouviu um estrondo muito grande, né? Parecia uma explosão, né? Bum! E apagaram-se as luzes e tal, então ficou aquele alvoroço do que teria acontecido, e logo depois chegou a notícia que o trem tinha abalroado um caminhão, bem na passagem da linha do trem, que tinha ainda um ribeirão do lado,
com uma pontezinha para o trem e tudo mais, e o trem jogou o caminhão do outro lado do Ribeirão. Foi uma coisa, o motorista morreu na hora, foi uma coisa horrível, um acidente horrível, e que marcou a passagem do trem. Depois a linha do trem foi tirada e a cidade melhorou muito e acabaram-se esses perigos, né? O senhor na adolescência, anos 70, se envolve com teatro, né? Sim. Como é que foi? Como é que o senhor teve essa ideia? Como é que o senhor entrou para esse grupo? Alguma coisa que a natureza me deu. Algumas pessoas começaram a dizer, o Roberto é que nem meu pai. Eu falei, não, longe de mim, eu não consigo ter o conhecimento que ele teve. O né? senhor não quer comparações? Não, nem quero isso, mas eu senti assim que eu tinha uma paixão por flores, né? Eu falei, então eu vou fazer foto de flores.